Aqui eu vou ensinar a matemática fundamental, a matemática que você precisa saber, mesmo odiando a matemática, mesmo odiando a professora, mas você precisa saber. Vamos lá comigo nessa aula de função afim? Bora comigo, turma! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um conteúdo que cai em qualquer prova do mundo que você fizer. Vai ter uma questão aí de função. E meus amigos, se você fez a provinha aí do governo aí, Proeb, Saeb, você viu uma questão de função. Estou mentindo? Não estou mentindo, porque eu estou com as provas ali e eu sei que a prova foi praticamente função. Então, se você não domina esse conteúdo, essa aula é para você. Não só para essas provas que eu estou falando, mas todas as provas, Enem, vestibular, concurso, todas as provas cobram função. E vamos iniciar com a função afim, ela também conhecida como função de primeiro grau. E aí, essa aula te interessou? Então fica comigo aqui que eu vou explicar como encontrar uma lei de formação de uma função em um gráfico. Você já sabe como é que faz? Então, se você tem dúvida, fica comigo nesse canal. Canal Conta pra Prof. Mai. Esse canal vai te ajudar. Então, pessoal, primeira coisa que a gente tem que saber, o que é uma função afim, uma função de primeiro grau? Essa aqui é a lei de formação de uma função de primeiro grau. Y é igual a x mais b, ou f de x é igual a x mais b. Se vir na prova y ou f de x, isso aqui ó, é a mesma coisa. Então não buga a sua cabeça não. Se vir na prova y ou f de x, é a mesma coisa. Então, se vier na sua prova, não se desespere, porque é a mesma coisa. Entendeu? Então, a lei de formação de uma função é isso aqui. E quando pede uma função de primeiro grau ou uma função afim, a função de primeiro grau é a mesma coisa, gente, que uma função afim. É igual, vier função afim ou função de primeiro grau, é a mesma coisa. O que isso significa? Que aqui, ó, nós temos alguma expoente aqui? Não, aqui é um expoente o quê? Expoente 1 em relação à nossa incógnita x. Né? O nosso A aqui, ó, ele é quem? O nosso A é o nosso coeficiente, o quê? Nosso coeficiente angular. E o nosso B é o quê? É o nosso coeficiente linear. E aí, tá, mas enfim, para que isso serve então, né? Quando aparecer lá na sua prova, né? Apareceu lá na sua prova assim, encontre a lei de formação dessa função dada pelo gráfico. Aí vamos ao plano cartesiano. Lembra do plano cartesiano? É esse aqui, ó. X, eixo X. E eixo horizontal. Então vai lá, tá esse gráfico aqui, né? Aí, aqui tá 1, né? 2, 3, 4, 5. Aí vou descer aqui pra baixo agora. 0, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e por aí vai. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é que uma função afim, uma função de primeiro grau, na formação dela em um gráfico, ela sempre vai ser uma reta. Então, nosso gráfico de uma função de primeiro grau vai ser sempre uma reta. Aí, como que a gente vai encontrar o valor, né, de A, no caso, e para saber a lei de formação dessa função? Como que a gente vai fazer? Então, a reta vai passar aqui, ó. A reta vai estar passando aqui no menos 5, deixa eu colocar de vermelho para não confundir. A reta vai passar aqui no menos 5 e no 5. Gente, uma coisa que vocês têm que colocar na sua cabeça. O B sempre vai ser o quê? O nosso termo independente. O nosso termo independente, ele sempre vai interceptar no gráfico no eixo Y. Então, o nosso termo independente, que é o B aqui no caso, ele sempre vai ter relação no eixo Y. Então, quem que é o nosso B aqui em relação ao eixo Y? Quem que é? Aqui não é o eixo X? Aqui é quem que é os pontos aqui? Vamos marcar aqui os pares ordenados, né? Aqui, quem que é os nossos pontos aqui? Não vai ser 5 em X e 0 em Y, não é isso? Aqui vai ser, em X vai ser 0 e em Y vai ser
menos 5. Aqui, ó, x e aqui é y. Os pontos aqui onde que tá interceptando aqui a nossa reta. Né? A lei de formação dessa função em relação a esse gráfico, nós vamos fazer o quê? Substituir os pares ordenados que nós temos, que aqui no caso aqui, o nosso par ordenado aqui é 5 e 0, e aqui é 0 e menos 5, para achar o valor de A e B. Então, vamos substituir aqui, ó. Se a gente usar o par ordenado aqui, ó, 5 e 0, esse é o nosso par ordenado aqui, ó, x, aqui é y. Nós vamos substituir nessa lei de formação, que é a lei da função. Essa é a padrão. Você tem que saber isso de cor. Então, vamos lá. Aí, vamos substituir. Então, vamos usar 5 e 0. Nessa função, ou nessa tanto faz que é igual, então, vamos falar. O y é quem aqui? 0. O a a gente não sabe. O x é quem? O x aqui vai ser 5. E o b? O b é quem? O b, ele sempre vai ser o termo independente relacionado no eixo y. Quem que é o nosso, então, o b? O nosso b aqui, ó, é menos 5. Aqui, ó, onde que a reta passa. Então, aqui vai ser menos 5. Mudou de lado da igualdade, mudou o sinal. Então, passa para cá, ó, fica 5, repete o a, vê 5. Passa o 5 dividido aqui, fica 5 dividido por 5 é igual a A. A vai ser igual a 1. Então, nós achamos já o valor de A. Agora, nós precisamos achar o valor de quem? De mais ninguém. Nós já temos todo mundo. Nós já achamos a lei da formação. Por quê? Se nós já sabemos que o A vale 1, o B vale menos 5, nós já achamos a lei de formação aqui, ó. Y é igual. Quem que é o nosso A? É 1. Então, nem vou colocar porque não precisa, né? Então, aqui vai ficar x menos o quê? Quem que é o nosso B? Menos 5. Então, essa aqui, ó, é a lei de formação. Fechou? Passou a régua? É isso aí. Então, não tem erro. Resumindo aqui, então, a função afim, a função de primeiro grau, ela sempre vai ser representada por o quê? Por uma reta. E essa reta tem relação com o quê? Com os pares ordenados, aonde essa reta vai interceptar no plano cartesiano, né? No eixo x, que é a abscissas, e no eixo y, que é o eixo vertical. Então, achando aqui os pares ordenados, onde que intercepta a nossa reta, nós vamos substituir os valores aqui. E sempre lembrar que o termo independente, que é o b, ele sempre vai estar relacionado no eixo y. Então, se a nossa reta passasse aqui, por exemplo, no menos 3, se a reta cortasse aqui em vez de ser no menos 5, o nosso b aqui seria quem? O nosso b seria menos 3, se a reta passasse ali no menos 3, certo? Não tem erro, é super tranquilo, mantenha a calma, eu tenho certeza que vai ser total. Todas as provas de função, você nunca mais vai errar. Um beijo, se você gostou dessa aula, já se inscreve, manda para um amigo, para a gente crescer o nosso canal aqui, chegar conhecimento a mais pessoas. Um beijo da Prof. Mai, até a próxima.